Nós vamos trazer uma palavra que começamos na quarta, mas não terminamos. Mas uma palavra que Deus tem falado comigo. Antes de mais ninguém, Deus fala comigo. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Porque nós vivemos hoje, irmãos, os últimos dias. Essa é que é a verdade. Nós estamos vivendo mais ou menos como na época de Noé, quando ninguém acreditava que o dilúvio viria. Ninguém acreditava. Mas de repente, o dilúvio veio e surpreendeu o povo. Hoje, o povo está com dificuldade de acreditar que Jesus volta. Quem está na escala do Coutinho, eu não sei. Já está lá. As crianças já foram. E eu gostaria de que você abrisse sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. E nós vamos meditar nesse texto. E eu gostaria que ele servisse de muita edificação para a sua vida. Porque Deus tem falado muito comigo. Tiago, capítulo 1, versículos 2, 3 e 4. Achou aí? Diga amém. Quem não trouxe a Bíblia, temos ali o serviço de projeção que vai te auxiliar. Trouxe a Bíblia por você. Diz a palavra do Senhor: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Senhor Jesus, nós pedimos agora a direção do Teu Espírito Santo, que venha falar aos nossos corações. Nós precisamos entender o porquê o Senhor nos trouxe na sua casa, porque as pessoas estão neste momento sintonizados na internet para ouvir algo vindo de Ti, e nós pedimos agora que o Teu Espírito Santo fale conosco. Nós precisamos, Senhor, ouvir, no nome de Jesus Cristo. Amém. A grande verdade é que a alegria predomina no nosso coração quando tudo está bem, é ou não é, irmãos? Quando você está com saldo positivo no banco, quando não tem ninguém doente, quando a família está tudo bem, os filhos estão bem, os netos estão bem, então aí a gente festeja a alegria. Mas quando começam a vir as provações, os momentos difíceis, aí a gente já encontra uma certa dificuldade em se alegrar, né? A questão de quase um mês atrás, fui acometido de Covid, passei, não foi assim extremamente mal, mas não passei bem. É difícil a pessoa chegar e falar, se alegre, é uma aprovação, Deus tem um propósito, todas as coisas contribuem para o bem, pastor, vamos lá, alegria, alegria. É fácil falar, né? Não é fácil, mas a Bíblia diz, considere motivo de grande alegria quando você estiver passando por provações, né? O que é aprovação? Aprovação são momentos difíceis na vida. Aprovação são conflitos ou situações difíceis que nós enfrentamos. E nos dias de hoje, como realmente está difícil. O mundo parece que está ficando difícil. E Tiago diz, através do texto que nós acabamos de ler, que Deus prova a nossa fé. E diz que a provação deve ser motivo de grande alegria. Nós falamos um pouco quarta-feira a respeito de provas. A prova sempre deixa a pessoa tensa, seja ela lá qual for. Seja uma prova no vestibular, seja um teste numa empresa, seja a prova na escola, né? Eu lembro quando eu estava na escola e a professora, hoje acho que não existe mais isso, né?
E a professora chegava e falava assim, todo mundo hoje fecha o caderno e arranca uma folha. A gente já tremia dos pés à cabeça. Fecha o caderno, guarda debaixo da carteira e arranca uma folha que nós vamos ter prova hoje. A gente olhava um pouco e ficava tremendo. Mas tem uma canção que nós cantamos que diz que cada vez que a minha fé é provada, Deus me dá a chance de crescer um pouco mais. Deus me dá a oportunidade de crescer através da prova. E assim é na escola, se você não fizer a prova, você não cresce. Assim é profissionalmente, se você não fizer a prova, você não cresce. Assim é na nossa vida, nós precisamos das provas para que a gente possa crescer. E a gente quer crescer, e crescer sem prova, não tem jeito. Então é necessário as provas. As provas são necessárias. E as provas, elas trazem para nós o quê? Um produto ou um crescimento. Nós vamos crescer quando passamos pela prova. Então a gente não devia se entristecer, a gente devia se alegrar. Não quer dizer que você vai passar, mas você vai, que você vai ser, como é que fala, aprovado, mas você vai lá e vai passar pela prova, você vai fazer. Tem uma música que a gente canta, eu vou passando pela prova dando glória a Deus, né? Cantar isso aí é fácil, mas eu quero ver na hora que você está no meio da provação. A palavra de Deus nos diz e nos traz muitos exemplos de pessoas que tiveram a sua fé provada. Inclusive eu li essa semana uma frase, não tem nada a ver, mas tem também, que dizia assim, você deve ter visto na internet aí. Sabe por que os leões não comeram Daniel quando foi jogado na cova dos leões? Porque eles não sentiram cheiro de carne. Aí embaixo estava escrito assim, só os espirituais entenderão isso. Entendeu ou não? Não sentiu o cheiro de carne, né? Só os espirituais entenderam isso. Mas a palavra de Deus, quando você começa a ler o livro de Hebreus capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé, você começa a ver muitos exemplos de pessoas que tiveram a sua fé provada. E hoje não é diferente, Deus continua provando a minha fé, Deus continua provando a sua fé, você que chegou aqui, Deus continua provando a sua fé, você que está participando pela internet, Deus continua provando, porque Ele quer nos proporcionar crescimento, amadurecimento. Ele não quer que a gente fique estagnado naquela vidinha normal, Ele quer que a gente cresça. Mas para a gente crescer, a gente precisa ser aprovado. E para ser aprovado, nós precisamos passar na provação. A Bíblia diz lá em Números capítulo 13, versículo 1, e o Senhor disse a Moisés, versículo 2, envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim, Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Pula lá para o 25. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão do reconhecimento daquela terra. Então eles retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel, em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, e os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Capítulo 14, versículo 1 de Números ainda. E naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. E todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, de toda a comunidade, que lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto,
Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar ao Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Deus, neste texto, irmãos, provou a fé do seu povo antes de fazer-lhe possuir a terra prometida. Deus tinha algo muito maior para eles. Deus tinha uma terra que verdadeiramente mana leite e mel. Uma terra produtiva, uma terra boa. E ele agora, antes de fazer com que o povo adentrasse a essa terra, mandou ali 12 espias para ver como é que era. Deus poderia ter conduzido o povo direto, sem problema nenhum, sem que eles precisassem presenciar a real situação. Mas antes de receber a bênção, Deus sempre prova a nossa fé. Quem quer uma bênção aí, levanta a mão e diga amém. Amém. Todos nós queremos a bênção. Como é fácil querer a bênção. A pastora quarta-feira ministrou uma palavra maravilhosa e poderosa aqui das bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Irmãos, é coisa de louco. Não dá para imaginar o que Deus tem preparado. Aliás, a Bíblia diz que o que Ele tem preparado para nós é muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Os nossos olhos nunca viram, os nossos ouvidos nunca ouviram e nunca desceu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então as bênçãos são muito grandes, irmãos. Enquanto você está pedindo um negocinho, Deus tem uma coisa gigantesca para te dar. Mas antes disso, Ele vai ver se você realmente tem fé. Porque todo milagre é mediante a nossa fé. Fé. Se não existir fé, não tem milagre. Nós, diante das provações, nós temos duas atitudes a fazer: incredulidade ou fé. Incredulidade é o oposto da fé e pode trazer várias consequências. É como numa prova na escola, você tem a prova. Você pode fazer, você pode não fazer. Se você não fazer, automaticamente você é reprovado e vai repetir de ano. E se você fizer também de qualquer jeito, no esculacho, você também não vai ser aprovado e você vai ficar para trás. Reprovar o ano. E eu reprovei a quinta e a oitava, irmãos, eu sei como é ruim esse negócio. Além de ficar atrasado no estudo, né? O escárnio dos colegas é bravo, é muito bravo. Então eu gostaria de falar hoje em dia, porque ninguém tem dúvida de que nós passamos por provações diárias e constantes, amém? Entendeu essa parte? Cada instante nós estamos passando por provações. É no trânsito, é em casa. Às vezes a família está tudo tão bem e de repente parece que estoura um estupinho ali que a gente não entende. Você para pensar, mas qual é a razão deste fuá lascado aqui? Você não está entendendo. Muitas vezes é Deus querendo provar, para ver se você vai ser aprovado, para que Ele possa te abençoar e dar aquilo que Ele tinha preparado para você. Dentro do texto de Números que nós lemos, de 12 espias, 10 eram incrédulos. E a incredulidade daqueles 10 contaminou, contagiou e causou o desânimo de todo o povo. 10 conseguiram contaminar em torno de 2 milhões de pessoas. Por quê? Porque o desânimo, irmãos, ele é contagioso. Se você está animado, você chega perto do desanimado,
O desanimado vai falar assim, você está animado porque você está bem, você está com saúde, você está com dinheiro, você tem emprego. Ele continua desanimado. Mas o desanimado chega perto da pessoa que está animada e fala, caramba, a vida está ruim, né? Tudo dá errado, não sei o quê. O cara que era animado acaba desanimando também. Fala, é verdade, hein? Ele esquece que ele está com vida, que ele está com saúde, que ele tem uma família maravilhosa, que ele tem filhos lindos, que ele tem um emprego fantástico, que ele tem casa para morar, que ele tem um carro para andar. Ele esquece tudo e ele começa já a entrar na onda dos desanimados. No versículo 31 de Números 13, que eu acabei de ler, diz assim, mas os homens que tinham ido com eles disseram, nós não podemos atacar aquele povo, porque eles são muito fortes. A terra, realmente, Deus não mente, é maravilhosa, é linda, é fantástica. Mas quem somos nós para vencer aquele povo? Nós jamais vamos conseguir entrar naquela terra. Olha que besteira a gente sair do Egito. Para quem está assistindo a Record à noite aí, a Bíblia, está passando o trecho da libertação do povo de... A vida que eles levavam lá, irmãos, trabalhando de sol a sol, sem remuneração, debaixo de chicote, sem a mínima condição de vida. Era criança, idoso, mulheres, sendo chicoteados e espancados para produzir mais e mais e mais. E agora estão falando assim, gente, lá é maravilhoso, mas nós não vamos conseguir entrar, é melhor que a gente fique lá. Como melhor que a gente fique lá, irmãos? Olha que loucura. E diz o 14, 1 e 2, que naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. E todos os reis israelitas queixaram-se, ou se voltaram contra Moisés e contra Arão. E a comunidade lhe disse, quem dera estivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto. Melhor ser. Deus estava levando eles, irmãos, para o paraíso. E eles falaram, quem dera nós tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Por causa daquela incredulidade de toda a congregação, Deus vendo isso, Deus não permitiu que aquela geração entrasse na terra prometida. Números 14, 21, 22 e 23, diz o seguinte, no entanto, juro pela glória do Senhor que enche os céus e a terra, Deus falando, hein, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo o verá. Por isso, irmãos, eu sempre digo, cuidado com o que você diz. Cuidado, boquinha, o que fala. Nós não vamos entrar na terra prometida. Melhor nós seria ter morrido no Egito ou morrer nesse deserto de uma vez. Deus então fala assim, eu estou ouvindo essa vozinha aí, viu? Então vocês vão morrer aqui mesmo. Vocês não vão entrar lá. Vocês não vão entrar. Olha lá, o versículo 23. Nenhum chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus pais. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Vocês não vão não, vocês vão morrer. Vocês vão morrer aqui mesmo. Então nós precisamos entender, irmãos, que a incredulidade, ela anula a ação de Deus. Muitas vezes Deus tem algo grandioso para nós, mas a nossa incredulidade anula a ação de Deus, impede Deus de agir. Quando chegaram para Jesus, falaram assim, vai lá em Nazaré, tem muitos enfermos precisando ser curados lá. O que ele falou? Não vou. Porque eles não acreditam. Aquele povo não acredita, eles não têm fé. E quando você não tem fé, você não vê o milagre de Deus. Porque a incredulidade anula a ação de Deus. Então, está na hora da gente começar a exercitar a nossa fé, irmãos. E se existe alguém incrédulo, deixa isso para lá. A incredulidade, a segunda coisa, ela faz com que a gente olhe só para as dificuldades. Os 10 espias incrédulos que não acreditaram,
Eles só olharam para as dificuldades. Trouxeram cachos de uva que precisavam de 2 homens para carregar. A terra era linda, rica, poderosa. Trouxeram muitas coisas para mostrar que realmente lá era fantástico. Mas eles não viam as maravilhas, eles viam só as dificuldades. Os caras são grandes, são gigantes, são preparados em guerra. A pessoa que não tem fé, ela não consegue ver o lado bom da coisa. Aqueles 10 simplesmente viram o lado ruim da terra e esqueceram de tudo que Deus tinha eles feito passar. Versículo 31 de Números 13. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, ele é muito mais forte que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem, e todos os que vimos são de grande estatura. Versículo 11 de Números 14. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Irmãos, o povo já tinha atravessado o Mar Vermelho, o povo tinha presenciado as pragas no Egito, que assolaram o Egito, porém, o lugar onde eles habitavam não foi assolado. Eles já tinham presenciado tantos milagres, e Deus fala: e esse povo fica olhando só para o lado ruim. Que na verdade não é o lado ruim, é a realidade, mas quem tem Deus tem tudo, irmãos. Quem tem Deus? Maior é Deus do que tudo nesse mundo. Ah, mas os caras são grandes, os caras são fortes, eles são invencíveis. Maior é Deus, o meu Deus é invencível. Quem pode com aquele que abriu o Mar Vermelho e eles atravessaram todos a pé enxutos? Irmãos, a Bíblia fala que nós temos que olhar, não é para as dificuldades. A Bíblia fala que nós temos que olhar, não é para os problemas. Porque isso muitas vezes são provações que nós vamos passar. Não para a enfermidade. Olha, a questão de uns 25 dias atrás, eu estava enfermo, lá deitado na cama, largado. Estou bom aqui, ó. Passou. Passou. Acho que é a bateria aqui. Passou. Estou bem, graças a Deus. A Bíblia fala que nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Terceira coisa, a incredulidade, ela nos impede de alcançarmos as promessas, que eu falei no início. A incredulidade daquele povo levou o povo a decretar a sua própria sentença. A incredulidade, ela impede você de alcançar a bênção. Ah, eu não acredito. Você vai fazer um teste para alguma coisa e fala: ah, não, eu não acredito que eu vou passar. Não precisa nem ir, porque você não vai passar mesmo. Não precisa ir. Você já está declarando que você não vai passar. A sua palavra tem poder. Eu acabei de falar há pouco, lá em Números 14, 12. O povo dizendo: tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito ou até mesmo nesse deserto. E Deus ouviu essa palavra. Por isso, irmãos, eu repito, cuidado com aquilo que você fala. Cuidado. Porque a palavra, toda palavra se materializa. Eu ouvi uma mensagem uma vez, quando eu morava em Campinas ainda. Toda palavra se materializa. Toda palavra. Eu lembro até o exemplo que foi dado. Você chega num restaurante e fala: eu quero uma pizza. E a pessoa: pizza de quê? De mussarela. Entendeu? Pizza de mussarela? Pizza de mussarela. Confirmou. Começa a conversar, em instantes vem a pizza de mussarela. A palavra que você pronunciou se materializou. Tudo que você fala tem poder. A palavra tem poder. O mundo foi criado com o poder da palavra. A psicologia ensina isso. Você tem um filho, você fala: filho, você não vai ser ninguém, filho. Você é muito burrinho. Você não aprende nada. A criança põe aquilo na mente
e vai mal na escola. Por quê? Porque ouviu aquilo lá. A psicologia confirma aquilo que a Bíblia diz. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. A própria Bíblia fala, é melhor ficar calado. O salmista diz, né? Fique calado é melhor. Podendo, fique calado. Fique calado. E lá, o apóstolo Paulo fala que só fale se for para edificação. Só abre a boca para falar se for para edificar. Se não for para edificar, não fale nada. Agora o povo começa a falar, eu preferia ter morrido. Eu preferia ter morrido no Egito. Ou morrer, pelo menos não estar nesse sofrimento. Que sofrimento, irmãos. Deus mandava a comida cair dos céus. O povo ficava com sede, a água saía da rocha. O povo reclamava que não tinha carne, havia as codornizes, lá faziam um churrasquinho. De dia, o sol causticante, ele mandava uma nuvem para fazer sombra. De noite, um frio lascado, ele colocava uma coluna de fogo lá para aquecer. Que reclamar de quê? O que eles precisavam lá, eles tinham. Ah, mas eu preferia morrer. Deus falou, tá bom, você vai morrer então. Né? Versículo 28 e 29 de Números 14. Juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo que vocês pediram. Vocês querem morrer? Então vocês vão morrer. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Vocês querem morrer? Tá bom, então eu juro, pelo meu nome, Deus está falando, que o cadáver de vocês vai cair nesse deserto. Todos vocês que reclamaram, de 20 anos para cima. Então, precisamos ter cuidado, irmãos. O povo tinha andado 2 anos. Eles poderiam ter andado 2 anos. Aliás, eles tinham andado 2 anos quando aconteceu isso aí. E eles tiveram que andar mais 38 anos. Por causa de não pensa para falar. Não pensa para falar, pensa para falar. Pense 2 vezes. Calma, antes de responder. Não responda pelo impulso. Eu confesso que eu tenho esse problema. A pessoa vai perguntar, eu não espero acabar a pergunta, já vou respondendo. E às vezes não é nem aquilo que a pessoa ia perguntar. Eu tenho essa dificuldade. Né? Eu acho que é o temperamento, não sei. Então, irmãos, cuidado, muito cuidado com aquilo que você fala. Porque a nossa incredulidade pode nos impedir de alcançar as bênçãos. As bênçãos que Deus tem preparado para nós são muito grandes, nessa vida, fora a eternidade. E muitas vezes aí não recebe, por quê? Por causa da nossa incredulidade. Ao contrário disso, se você coloca a sua fé em prática, você experimenta o poder de Deus. Eram 12, 10 incrédulos. 10 contaminaram toda a congregação. Mas tiveram 2 que permaneceram firmes. Se Deus falou que nós vamos entrar, está falado. A primeira semana que nós ficamos sem culto aqui, o Silvio colocou cultos que já tinham realizado, e eu fiquei com a minha esposa no nosso lar e assistimos. E assim que acabou, imediatamente no YouTube já puxou o culto da sede. E o pastor Carlos estava viajando, e quem ia pregar aquele dia era a Glauce. E eu falei para minha esposa, já que nós estamos trancados aqui dentro de casa, não tem outra coisa a fazer, vamos assistir mais um culto, né? Vamos assistir mais um culto. E aí ficamos assistindo o culto da Glauce. E de tudo que ela falou, uma coisa eu gravei no meu coração. Muito grande. Ela falou assim, não é o que falam, é quem fala. Não é o que falam, é quem fala. Isso que é importante.
Quando Deus mandou Noé fazer a arca em cima do monte, longe dos rios, dos mares, uma arca daquela dimensão, era a maior loucura que podia existir. Era a maior bobagem. Como? Para quê? Um barco lá em cima? Mas ela falou assim, não é o que ele fala, é quem está falando. Então presta atenção em quem está falando. E não o que estão falando. E eu penso que isso se encaixa aqui. Quando as pessoas, os incrédulos, falaram assim, não tem a mínima condição de entrar naquela terra. Gente, mas quem falou que nós vamos entrar? Quem falou? Não foi Deus que falou? Então, se Deus falou que nós vamos entrar, nós vamos entrar. Mas olhando humanamente é impossível. Mas, gente, o nosso Deus é o Deus do impossível. E Josué e Caleb, eles acreditaram na palavra de Deus. De uma multidão de em torno de 2 milhões de pessoas, 2 não deixaram ser contaminadas, que foram Josué e Caleb. E lá no livro de Josué, capítulo 14, versículo 10 e 11, diz assim: pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade, e ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como tinha naquela época. Agora estou entrando, eu estou tomando posse da terra prometida. Passou 40 anos, mas não importa. Eu estou com 85, mas estou me sentindo como 40. Tem muita gente que tem 40 e se sente como 85. Não é verdade? Tem gente... Mas no caso aqui, ele estava com 85, falou, me sinto como se fosse um cara de 40 e estou disposto para ir para a guerra. Por quê, irmãos? Porque a fé nos leva a experimentar o poder de Deus. Quando você crê na palavra de Deus, o milagre vem. Que hora? Deus sabe a hora certa. Aguarde. Mas vai demorar, eu vou estar muito velho. Josué falou. O Caleb disse, eu estou com 85, mas estou me sentindo como 40. E estou disposto para ir para a guerra. Vamos lá, vamos guerrear. Irmãos, olha que maravilha. Então vamos acreditar. A fé, ela abre os nossos olhos para ver como Deus vê. Josué e Caleb, eles se lembraram das maravilhas que Deus tinha feito. E a sua fé tirou completamente o medo dos seus corações. E fez com que eles vissem toda aquela situação de uma forma positiva. Se Deus prometeu, como? Não sei. Mas Deus falou, toca a trombeta que o muro vai cair. Senhor, o senhor deu uma olhadinha no tamanho do muro lá? Você acha que uma trombetinha nossa aqui de chifre que nós trouxemos no deserto vai derrubar aquele... Não é o que ele falou, é quem falou. É quem falou. Se ele falou, toca a trombetinha aí que o muro vai cair, toca a trombeta, irmãos. Acredite, acredite. Ele chegou para Abraão e falou assim, você vai ter um filho. E a Bíblia diz que Abraão já tinha 90 anos, já estava amortecido. E Sara, na juventude, sempre foi estéril, nunca gerou, e agora não vinha mais as regras para ela, porque ela tinha 90 anos. E Deus falou assim, casalzinho, pois não, Senhor, vocês vão ter filho. Abraão ficou olhando, acho que ele ficou lembrando, né, quando ele podia. Oh meu Deus, ressuscita, Senhor, né? Mas Sara começou a rir, falou, tá de sacanagem. Irmão, não é o que ele falou, é quem falou. É quem falou. Se ele falou, irmãos, está falado. Ele chegou diante do túmulo de Lázaro e falou, Lázaro, sai para fora. Não é o que ele falou, é quem foi que falou. Por isso que às vezes as pessoas chegam e falam, irmãos, disseram isso e isso. Espera aí, mas quem falou? Porque dependendo de quem falou, eu vou dar crédito. Dependendo de quem não falou, eu não vou dar crédito. Amém?
Então, Josué e Calebe começaram a lembrar das maravilhas que Deus tinha feito. E o medo foi embora. Está lá em Números 14, versículo 6, que diz assim: Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão é de reconhecimento, e de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, não tenha medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Não precise ter medo, não precise ter medo. Ele falou assim para o povo, porque isso aconteceu quando os 10 estavam contaminando os outros com a incredulidade. Ele ficou indignado, falou assim: olha, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai fazer a gente entrar na terra, porque Ele prometeu. Ele prometeu, não precisa ter medo. Para que vai ter medo? Irmãos, a fé, ela abre os nossos olhos para ver, para a gente poder ver como Deus vê. E a fé, ela possibilita que nós alcancemos a promessa. Assim como a incredulidade, ela impede-nos de alcançar a promessa, a fé, ela possibilita de alcançarmos a promessa. 2 milhões de pessoas. É gente, hein? 2 entraram na terra prometida. 2 entraram. Por quê? Acreditaram na palavra de Deus. Hoje em dia, nós temos a palavra de Deus nas mãos. No celular, Bíblia. Está lá, escrito. Mas a grande verdade é que existe uma guerra espiritual que nos impede de gastar tempo com a Bíblia Sagrada. O inimigo faz de tudo para você não ler a Bíblia. O inimigo faz de tudo para você não estudar a Bíblia, para você não conhecer aquilo que Deus tem para nós. Ele faz de tudo. Mas Josué e Calebe acreditaram na palavra, mesmo que todos foram contrários. Às vezes a pessoa fala assim: eu até vou na igreja, mas eu precisava de um incentivo. Irmãos, o incentivo é a palavra de Deus. Eu precisava de um apoio. Irmãos, nosso apoio é Deus. Eu precisava de alguém que estivesse do meu lado. Alguém para estar do nosso lado é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Porque Josué e Calebe tinha a congregação inteira contra eles. Todo mundo era contra eles. Mas eles não desanimaram. E a fé, a crença, a confiança que eles depositaram na palavra de Deus, que falaram: vocês vão entrar na terra prometida. Eles tomaram posse dessa palavra e entraram. Os outros que não acreditaram, não entraram. Números 14, 24. Para terminar. Mas como o meu servo Calebe tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes herdarão. Um espírito diferenciado, viu? Nós temos que ter um espírito diferenciado, irmãos. O Espírito Santo dentro de nós tem que fazer a diferença. Nós não podemos ser como todo mundo faz. E daí que todo mundo faz? Todo mundo vai. E daí que todo mundo vai? Todo mundo pratica. E daí que todo mundo pratica? Todo mundo. Mas a minha preocupação não é com todo mundo, gente. A minha preocupação é que o que Deus tem para mim, o que Deus pensa de mim, e com a palavra de Deus na minha vida. Se Josué e Calebe fossem nessa vibe de o que todo mundo pensa, eles não tinham entrado também. Mas eles permaneceram firmes e íntegros. O texto que nós lemos lá de Tiago diz assim: a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros.
Tiago 1,4. Passar pela provação alegremente, para que essa provação produza perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. A integridade, irmãos, a maturidade é fundamental na vida do cristão. Hoje em dia o que a gente vê são pessoas sem maturidade espiritual e sem integridade. Integridade, fui olhar no dicionário, quer dizer honesto, justo, imparcial, correto. Nós temos que ser corretos diante de Deus. Nós temos que ser justo, honesto. E nós vivemos hoje em dia, irmãos, no mundo da desonestidade, da mentira, da falsidade. Nós vivemos na era da pirataria. Nós vivemos na era da falsidade. Tudo que você vai comprar, você tem que perguntar: é original ou é falso? Né? Tudo que você vai comprar. Você vai comprar uma roupa, mas é original ou é falsa? Né? Tudo que você vai comprar é original ou é falso? E vou te contar, hein? Está difícil para achar o original hoje em dia. É verdade ou não é? Tudo é falso. Tudo é falso. Mas, irmãos, nós não podemos ser. Nós temos que ser íntegros diante de Deus. E a integridade, ela só vai existir na nossa vida se a gente passar pela provação, exercitando a nossa fé. Agindo assim, nós vamos tomar posse de todas as bênçãos que Deus tem preparado para nós. Amém? Você entendeu? Firmeza. Ah, mas ninguém está nem aí. Olha, tudo bem. Eu não estou preocupado com ninguém, eu estou preocupado comigo e com Deus. Semana passada nós tivemos uma culto de Santa Ceia, e eu falei sobre: examine-se o homem, pois, a si mesmo. Eu tenho que preocupar com a minha vida. Josué e Caleb, eles estavam preocupados com eles. Embora eles chegaram a ministrar, falou que se vocês agradarem a Deus, todos vão entrar. Mas se eles continuarem desse jeito aqui, vocês não vão entrar, porque Deus já falou que não vai. Vocês vão morrer aqui mesmo. Eu quero Deus. Não importa o que vão pensar de mim. A gente cantava essa música no começo da igreja, né? Eu quero é Deus. Eu quero saber o que Deus quer de mim, o que Ele tem para a minha vida e o que Ele quer que eu faça. Eu quero estar no centro da vontade de Deus, porque o que Ele falou, mesmo que aparentemente é uma loucura, né? Se você começar a olhar os ensinamentos de Jesus, é muito maluco. Se o teu olho te faz pecar, arranca. É melhor você ficar cego e entrar no céu do que ter os dois olhos e ir para o inferno. Pô, que loucura, né? Ama o inimigo, aquele que te amaldiçoa, aquele que te prejudica, aquele que te sacaneia, faça o bem para ele. Difícil, loucura. Parece uma maluquice as coisas, né? Se for para você escandalizar um dos meus pequeninos, Jesus falou isso. Se for para você escandalizar um dos meus pequeninos, é melhor que você pegue uma pedra de moinho. Uma pedra de moinho é aquelas pedras de moinho da época de Cristo, enorme, maior do que esse púlpito aqui assim. Pega uma pedra gigantesca, amarra no teu pescoço, meu filho. Pega um barquinho, vai lá no meio do mar, se joga no mar. É melhor você fazer isso aí do que escandalizar um pequenininho meu. Ele falou isso ou não falou? Agora, você começa a pegar os ensinamentos de Jesus e fala: mas, gente, mas não é o que ele falou, é quem falou. Se ele falou, está falado. Está falado. Ele falou que a salvação das nossas almas é de graça, mediante a nossa fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Então Deus coloca a sementinha da fé dos nossos corações. Aí você tem que desenvolver essa salvação agora. Salvação. A vida abundante é tudo mediante a nossa fé. Os milagres da nossa vida, nossa fé. Vêm os problemas, vêm as provações. Deus não permite provação acima daquilo que nós podemos suportar. Mas junto com elas, Ele dá também
o escape. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar para encerrar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem jeito de você agradar a Deus na incredulidade da vida. Senhor meu Deus, eu te agradeço de todo o coração pela oportunidade de chegar na tua casa. Muitas vezes nós não entendemos os teus propósitos. Muitas vezes a gente olha ao nosso derredor e a gente sente até impulsionado a questionar o porquê. Mas nós queremos aceitar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E até mesmo quando vierem as provações, nós queremos passar por elas, dando glória a Ti. Por isso, meu Deus, tudo que nós queremos é fortalecer a nossa fé. Jamais desacreditarmos da Tua palavra, do Teu poder. Jamais, meu Deus, que a incredulidade tenha um espaço, por menor que seja, nos nossos corações. Mas nós queremos depositar toda a nossa fé em Ti, em tudo que o Senhor disser. Muito obrigado por esse culto, muito obrigado pelas pessoas que aqui chegaram, muito obrigado pelas pessoas que participaram à distância, muito obrigado pela Tua presença e muito obrigado porque falaste conosco nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.